Olá, tudo bem? Boa noite. Eu resolvi fazer uma série de vídeos agora porque eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram, no PhD Iridologia, né? No Terapia Íris, até no Insta da Ama Minerais também eu recebo bastante perguntas sobre mim, sobre como é, eu comecei a minha vida como terapeuta, desde quando eu sou terapeuta, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho para vocês da minha história, tá? Então a gente não nasce terapeuta, digamos assim, né? E nem tenho ninguém na minha família próxima que seja terapeuta. Mas assim, tudo começou com um problema que teve na minha família, né? No ano de 94, meu irmão mais velho teve um aneurisma cerebral e ficou alguns dias em coma, mas veio a falecer, né? E nesse período, nessa semana que ele ficou doente, tudo, os meus pais procuraram todo tipo de alternativa de medicina, o que tivesse para poder tentar salvar ele, né? Porque o prognóstico da medicina não tinha nada de positivo. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com a iridologia, porque na época minha mãe ficou sabendo de um médico em São Paulo e pagou uma consulta que ele viesse analisar a íris do meu irmão que estava em coma. E aí ele chegou e estava na UTI, meu irmão, né? E ele foi lá, tudo, acho que ele ficou umas 2 horas mais ou menos dentro da UTI. Aí quando ele saiu, ele não falava muito bem o português, esse médico. E aí ele falou para minha mãe, falou, olha, ele já teve morte cerebral e não vai ter retrocesso. Se você quiser desligar os aparelhos, ele não vai voltar. Aí minha mãe ficou chocada, né? E aí falou, não, desligar os aparelhos eu não vou. Então ele falou, não, tudo bem, mas ele não volta mais. Ele foi bem assim, né, categórico. E foi o que aconteceu. 2 dias depois ele infelizmente veio realmente a falecer. E foi uma situação bem triste, mas eu fiquei com isso na minha mente, né? Como que uma pessoa olhou no olho do meu irmão, na íris, ele falou bem assim ainda, que ia analisar a íris dele, e já pôde falar que teve morte cerebral, e o outro médico que estava cuidando do meu irmão falou, não, se ele falou, tá falado, né? Ele é especialista nessa área. E eu fiquei com aquilo na minha mente, né? Na época eu era nova, estava terminando o colegial, era assim que se chamava, né? Colegial. E aí enfim, passou um período, tivemos muitos problemas na família depois disso. A morte de uma pessoa, ainda mais meu irmão era o filho mais velho, né? Acarretou bastante dificuldades na minha família. E aí foi quando, nesse período, eu tinha um primo da minha mãe que trabalhava com medicina alternativa, e aí ele veio nos visitar e eu comentei com ele sobre a iridologia, perguntei onde que estudava isso, né? Aí ele falou pra mim, não, você vai ter que estudar muito para aprender, e aqui onde você mora nem tem escola para isso. E, enfim, né, deu aquele incentivo mesmo. Mas tudo bem, eu percebi ali na hora que ele não queria me dar mais informações, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Até que um dia eu estava numa biblioteca, eu estava trabalhando num outro serviço e na hora do almoço eu passava sempre em frente a uma biblioteca municipal e eu entrei dentro dessa biblioteca e eu falei para a moça, né, da biblioteca, falei, olha, sabe o que eu queria saber? Se tem um livro de medicina, olha só a pergunta que eu fiz para ela, que fala sobre a íris do olho. Daí ela falou assim, tem aqui anatomia, não sei o quê. E pegou lá um monte de livro, falei, não, mas não é isso. Eu sei que tem um mapa do olho, um tipo de um mapa e tal. E aí ela pegou e falou assim, de imediato eu não me lembro, mas eu vou pensar. Daí, acho que uns 2 dias depois eu passei de novo na biblioteca
E ela falou assim, olha, eu achei um livro que tem um mapa do olho, mas não é de medicina, é de saúde alternativa. Aí eu falei, quero ver o que é. E tinha lá um mapa da íris. E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Ela tirou uma cópia pra mim, que naquela época, né, a gente tirava cópia, não era que nem hoje que a gente vai na internet e tem tudo. E eu lembro que eu fiquei com essa folha, com esse mapa da íris, e eu ficava olhando aquilo e eu ficava pensando como que a gente consegue ver isso no olho, né? Porque até então eu nem sabia como é que era feito. Bom, desse primeiro instante se passaram praticamente 9 anos depois de que tudo isso aconteceu, para que eu tivesse o meu primeiro contato com o curso de iridologia. Nesse período eu fiz alguns outros cursos, como massoterapia, reflexo, quick massagem, e até trabalhei um pouco nessa área também. Mas aí eu estava em Santa Catarina, né? E aí eu ouvi falar de um curso de iridologia. Aí eu fiquei assim, abismada, né? E eu falei, não é agora, essa oportunidade eu não posso perder. Eu ainda tinha guardado, desde aquela época, aquele mapa da íris. Eu falei, agora eu vou aprender o que é esse mapa. E aí eu tive essa primeira aula, esse primeiro contato aí, esse percurso, né, de iridologia com uma terapeuta, o nome dela era Tânia. Gente, faz tanto tempo que eu não lembro nem o sobrenome dela, olha só. Mas era Tânia, era uma pessoa assim muito agradável, gente assim maravilhosa. E ela deu 15 dias de curso, todos os dias, e aí eu entrei dentro desse universo. Eu aprendi tudo sobre iridologia, né? Achei que tinha aprendido. Mas se passaram 9 anos até eu realmente conseguir ter o meu primeiro contato com a iridologia, tá? E isso foi no ano já de 2002. Então, de 94 até 2002 eu fiquei com aquela cópia, né, do mapa da íris, e só em 2002 que eu consegui fazer esse primeiro curso. Aí depois disso eu não parei mais, né? Aí logo em seguida já fiz outros cursos, fiz cursos de 2 anos, cursos de 3 anos, cursos com professores nacionais, internacionais, e assim eu fui fazendo. A minha vontade, e foi muito interessante que assim, esse primeiro curso que eu fiz de iridologia, que era iridologia orgânica, tá? Eu já saí, né, me sentindo a própria terapeuta iridóloga. E aí naquela época a gente não tinha as máquinas como tem hoje, né? Então tinha que tirar foto, mandar revelar, e depois que revelava a foto, aí que a gente conseguia realmente ver a íris, mas aí a gente usava uma lupa. Depois eu vou trazer para vocês que eu tenho guardado, inclusive, esse material, desde a primeira lupa, depois só uma máquina que eu tive no começo chamava Pentax, olha, que era de filme ainda, né? Essa eu não tenho mais porque eu troquei ela depois numa Sony, que era que se enfiava um disquete nela, era chique, né? E, enfim, depois eu vou trazer para vocês verem esse material, eu tenho guardado, que é assim, da minha história, né? Então, eu comecei a minha carreira de terapeuta e de iridóloga nessa época, né? Depois, ao longo dos anos, eu fui fazendo outros cursos. Eu cursei uma época fisioterapia por algumas necessidades. Não cheguei a terminar o curso, mas na época eu precisava estar fazendo fisioterapia para poder trabalhar em conjunto com outras pessoas. E, enfim, fiz outros cursos. Aí quando veio o INAP, né, com essa proposta da pós-graduação em naturopatia eu fiz, depois com a proposta do doutorado em iridologia fiz também, mas assim, eu já tinha meio que traçado todo esse meu caminho terapêutico aí nesses anos todos, né? Então, por que eu quis contar essa história para vocês? Porque de lá para cá, eu, na verdade, assim, tudo que eu estudei de iridologia, estudo até hoje, eu fico muito antenada quando eu escuto alguma coisa moderna, nova.
Então eu vou atrás para ver o que é, né? E por fim a gente vê que realmente as bases da iridologia, aquilo que eu aprendi lá, que são aquela, digamos assim, aquele conhecimento raiz, ele continua até hoje, é o que vale até hoje, né? E a iridologia ela é uma ferramenta na mão do terapeuta imprescindível. Hoje, com uma boa análise da iridologia, você determina o estado atual do seu cliente, do seu interagente, você determina como você pode tirar ele desse estado atual que ele está, né? Se ele está desequilibrado, se ele está desnutrido, enfim. Então, assim, a ferramenta que a iridologia nos dá de diagnóstico, digamos assim, não de doenças, mas de diagnóstico de estado comportamental, emocional, físico, é muito preciso. Eu lembro numa certa ocasião, logo no começo, né? Eu tive, como todo bom terapeuta no começo, né? Sempre encontra alguns probleminhas, né? E aí eu tive alguns interagentes que falavam, mas como você pode falar isso se eu não sinto isso ou se eu não vejo isso em mim? Eu falava, olha, eu não sei, eu sei que quando isso tá assim na íris, significa isso. Né? A gente não tinha eu não tinha tanta destreza para falar as coisas. E depois, com o tempo, eu fui analisando que realmente não tem jeito. Você tem que confiar naquilo que você tá vendo ali na íris. Não tem. O tempo passa e aquele interagente depois ele volta, ele fala, olha, há 10 anos atrás você falou isso pra mim e eu não concordei porque eu achei que, né, poderia ser, você estava falando demais, mas isso realmente aconteceu e eu tô aqui porque agora eu sei que se você viu isso há 10 anos, agora você vai me ajudar a tentar arrumar isso. Então a gente vê que a iridologia é uma ferramenta que ela proporciona ao terapeuta segurança, tá? Agilidade e assertividade. Não tem como você errar uma análise da íris desde que você conheça todo o processo e assim estabelecer um protocolo para equilíbrio do seu cliente, do seu interagente. Então eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero que vocês gostem de saber e ao longo da semana eu vou contando um pouquinho mais de tudo. Depois eu vou trazer para vocês verem os meus primeiros materiais, como eram, as primeiras análises da íris. Eu até costumo dizer que hoje é muito fácil, viu, aprender iridologia. Na minha época a coisa era mais raiz, tá? A gente tinha que desenhar a íris, olhar para a lupa, pôr uma luzinha aqui do lado, desenhar. Não tinha todo esse recurso que a gente tem hoje da fotografia, que pode olhar toda hora, né? Enfim, então eu vou trazendo para vocês e vocês vão conhecendo um pouquinho da minha história e sabendo o porquê, né? Que eu sou tão apaixonada, assim, por essa profissão e algo que me chocou muito, né, desde o começo foi a assertividade daquele diagnóstico que aquele médico fez no meu irmão, né? Apesar de realmente ele ter falecido enfim, mas foi isso que me trouxe para essa área e que me move até hoje, né? Essa assertividade, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e ao longo dos próximos vídeos aí eu vou contando um pouquinho mais, tá legal? Então, foi um prazer conversar com vocês hoje e até a próxima!